Olá, bom dia a todos. Eu sou o Ciro Coral, consultor de soluções da Microfocus, e eu serei o apresentador deste webinar. Vocês devem estar se perguntando, alguns inclusive mandaram algumas mensagens pelo Webex, vocês estão com o microfone no mudo. Eventuais dúvidas e perguntas durante a apresentação, vocês, por favor, façam pelo chat e no final eu abro para as respostas, ok? Eu gostaria apenas de receber o feedback de algumas pessoas para saber se vocês conseguem me ouvir bem. Se porventura eu estiver falando muito rápido ou se a voz estiver cortando, você tem alguns mecanismos dentro da tela do chat, onde vocês conseguem levantar a mão e me avisar de algumas irregularidades aí durante a apresentação. Bom, este é o primeiro evento, tá? É o primeiro webinar de um evento de 3 webinars planejado pela Microfocus aqui para o Brasil. O objetivo deste webinar é promover a linha de produtos chamada Visual COBOL e fornecer as informações necessárias desse produto para os clientes e para os clientes em potencial. O tom dessa série vai ser amigável, informativo, envolvente, mas com foco total no tópico planejado para essa sessão. Essa série de webinars ela é separada em tópicos, e cada tópico, um assunto específico será tratado. Cada webinar vai ter aproximadamente 45 minutos de duração, deixando aí um bom tempo no final para perguntas e respostas. Todos os webinars serão gravados para reprodução e acesso por aqueles que não puderem assistir a sessão completa, ou aqueles que perderem algum tópico dessa série. Esses webinars podem ser acessados posteriormente no site www.microfocus.com.br. Iniciaremos nosso primeiro webinar com o tópico Modernize com o Visual COBOL, e após esse evento teremos a sessão de perguntas e respostas e conheceremos também o tópico do nosso próximo webinar. Esta série de webinars foi criada para usuários de NetExpress e Server Express. Se você, porventura, for um usuário de ACU COBOL ou RM COBOL, nós também o incentivamos a assistir, participar e aprender. Entretanto, grande parte do conteúdo que foi reservado hoje está direcionada para os usuários de NetExpress e Server Express. Uma outra série de webinars está planejada para a comunidade de clientes que utilizem ACU COBOL e RM COBOL, aonde serão abordados tópicos específicos para essa linha de produto. Bom, vamos iniciar a apresentação do produto e a tecnologia Visual COBOL. O webinar de hoje começará com a introdução do produto Visual COBOL, depois abordaremos por que utilizar o Visual COBOL, por que ele é importante e significativo e qual é o valor que ele traria para a sua organização. Falaremos sobre o Visual COBOL a partir da perspectiva de desenvolvimento e publicação das aplicações. E, em seguida, eu vou fazer uma breve demonstração do produto. Antes de iniciarmos nossa discussão sobre o Visual COBOL, é importante primeiro preparar o terreno. Toda organização hoje esforça-se para melhorar a qualidade do serviço que fornece aos seus clientes. A maioria das organizações tenta fazer isso com baixo custo, baixo risco, mas as competências necessárias para melhorar a sua qualidade e agilidade para os negócios. Todas as organizações tentam administrar essas preocupações. O grau de importância dessas preocupações para uma organização, ela vai variar de uma empresa para outra. Entretanto, todas elas desempenham um papel no modo como a organização fornece seus aplicativos aos seus clientes. Algumas pessoas aqui estão falando que elas estão sem som. Tá? O som ele é conectado através do computador de vocês. Eu tenho já o feedback de algumas pessoas que estão conseguindo me ouvir, então eu acredito que provavelmente o problema esteja na comunicação aí com o computador de vocês. Se vocês puderem checar a saída de som do computador de vocês, eu agradeço. De qualquer forma, esse Webex ele está sendo gravado e mesmo que você, infelizmente, não consiga assisti-lo agora, você vai conseguir assisti-lo posteriormente na gravação.
Bom, aqui a gente vai conversar um pouco sobre o porquê da linguagem COBOL. Muitas organizações contam hoje com o COBOL para conduzir os seus negócios e também a sua empresa. Entretanto, o mundo está mudando em um ritmo extremamente rápido, especialmente para a área de TI. E se você pudesse fazer uma modernização completa da sua empresa para minimizar essas mudanças? Como que você faria isso? O COBOL oferece isso e muito mais. Fazendo a modernização completa da sua organização com a tecnologia COBOL mais recente, que é o Visual COBOL. A portabilidade das aplicações é um dos recursos mais valiosos do COBOL. Ele é mais portável que a linguagem Java e é versátil para as necessidades comerciais que existem hoje, que existirão amanhã e no futuro. Construa seus aplicativos para plataformas que a sua empresa realmente precisa e ofereça à sua empresa a agilidade que ela precisa para continuar competitiva no mercado. O COBOL é também feito sob medida para a sua finalidade. Essa linguagem ela é projetada para empresas, comprovada por meio de sua presença em mais de 90% das organizações que estão na Fortune 50 e na Global 2000. O COBOL também fornece performance inigualável em operações aritméticas, escalabilidade e tratamento de arquivos. Nenhuma outra linguagem consegue bater o COBOL nesses quesitos. O COBOL também proporciona uma fácil utilização, que não é vista normalmente em outras linguagens de programação, e ele possui uma legibilidade única. Uma pessoa pode facilmente começar a programar e, mesmo sem ter experiência anterior nela, consegue ver e entender exatamente o que está acontecendo. Para desenvolvedores de outras linguagens de programação que estão familiarizados com a construção de aplicativos, o uso do COBOL ele se torna muito fácil. O COBOL também possui uma herança exclusiva, com mais de 50 anos de uso e mais de 35 anos de contribuição para a linguagem por organizações como a Micro Focus. Ele oferece uma experiência completa, comprovada e testada para aqueles que buscam aprimorar, manter e expandir os seus aplicativos comerciais essenciais. Bom, dentro de qualquer organização, é importante entender que cada uma terá prioridades diferentes, dependendo dos objetivos comerciais. Essas prioridades podem ser expressas a partir de áreas diferentes, pelos diretores, pela área de gestão ou na equipe de desenvolvimento. Essas prioridades elas podem ser expressas como a melhora na capacidade de teste e na qualidade da prestação de serviços, por exemplo, estabelecer uma estratégia para desenvolver aplicações para a nuvem, prestação de serviços em novos mercados, ou seja, a construção de novos serviços e a melhora no entrosamento das equipes, entre outras. As prioridades dessas organizações, elas mudam dependendo de onde as prioridades são definidas na hierarquia de uma organização. A compreensão dos objetivos e das prioridades de uma organização nos permite mapear e priorizar os requisitos técnicos necessários para alcançar esses objetivos. Quando esses requisitos técnicos tiverem sido atendidos, nós poderemos determinar a solução certa para atender a esse requisito. Neste caso, as soluções que discutiremos hoje juntos será o Visual COBOL para desenvolvimento e COBOL Server para produção. Eu vou compartilhar aqui uma informação que o Renato Soares me enviou, talvez ajudem aqueles que estejam com dificuldade na audição. Obrigado, Renato. Bom, introdução ao Visual COBOL. Historicamente, a linguagem COBOL sempre foi um facilitador, mas as ferramentas tradicionais de desenvolvimento de aplicativos COBOL eram proprietárias, difíceis de aprender e exigiam habilidades específicas. O Visual COBOL procura resolver esses problemas padronizando as ferramentas de desenvolvimento que são padrão no mercado atualmente,
são elas o Visual Studio e o Eclipse. Utilizando estas IDEs, o Visual COBOL permite que a sua equipe de desenvolvimento se integre, se ajude e reduza o tempo no desenvolvimento dos sistemas. Faça seus desenvolvedores se ajudarem. Padronize as suas ferramentas de desenvolvimento, melhore as habilidades de sua equipe, aumente a produtividade do seu desenvolvedor em mais de 40%, melhore a qualidade dos sistemas que você desenvolve, forneça novos serviços comerciais aos seus clientes e atinja novos mercados, protegendo seu investimento com a área de TI. O Visual COBOL começa a solucionar a falta de profissionais COBOL, fornecendo ferramentas modernas que já são conhecidas pelo mercado de TI, permitindo que as organizações preservem seus investimentos, enquanto os aprimora para o futuro. O COBOL se torna outra ferramenta à disposição do desenvolvedor, fazendo com que ele use a linguagem certa para determinadas tarefas. O Visual COBOL fornece a solução de menor custo e menor risco para uma organização que procura aproveitar os investimentos feitos no passado e no futuro. Bom, o que isso significa para os usuários que hoje possuem o NetExpress? O Visual COBOL o que o Visual COBOL promete para essa comunidade de usuários? O que o usuário do NetExpress espera encontrar ao atualizar a sua versão para o Visual COBOL? Bem, primeiro, os usuários de NetExpress podem imediatamente aproveitar os benefícios de uma nova IDE de desenvolvimento, que é o Visual Studio. Ao integrar a linguagem COBOL ao .NET, a gente permite que os desenvolvedores utilizem as melhores linguagens para as determinadas tarefas do dia a dia, fazendo a integração dessas linguagens. A modernização da interface do usuário é também uma das áreas de foco para os usuários que hoje possuem o NetExpress. Um desenvolvedor pode usar um de seus projetos existentes no Visual COBOL para modernizá-los. O desenvolvedor agora tem mais recursos para começar a aprimorar a interface com o usuário em seus aplicativos. E ele pode utilizar tecnologias como Silverlight, o WPF, ASP.NET, entre outros. O Visual COBOL fornece também uma abordagem modular, ou seja, você consegue modernizar a interface do usuário aos poucos, satisfazendo rapidamente os seus usuários. Além disso, os desenvolvedores dentro dessa organização agora se conversam, se ajudam e compartilham tarefas do projeto, por fim, melhorando aí o tempo e a qualidade das suas entregas. Reunir as equipes de desenvolvimento é um benefício muito importante e conquistado com o Visual COBOL. Sobre a atualização de plataformas, esse também é outro benefício que usuários do NetExpress possuem. O Windows 8 está cada vez mais forte hoje no mercado e cada vez mais as empresas buscam por essa atualização. Como os aplicativos existentes serão alinhados com essa nova plataforma? Elas oferecerão suporte a ela? Como os aplicativos existentes oferecerão suporte, por exemplo, ao novo Windows Metro UI, que é a nova interface gráfica do Windows 8? O Visual COBOL fornece um conjunto necessário de ferramentas para o futuro do desenvolvimento de aplicativos. E você, mudando para o Visual COBOL, irá proteger e consolidar as suas aplicações e os seus investimentos no mercado. Com relação às novas plataformas, qual é a posição da sua empresa sobre a computação em nuvem? Você já tem uma estratégia definida para isso? O Visual COBOL é o estímulo necessário para os usuários do NetExpress que querem adotar a nuvem como seu modelo de desenvolvimento. E você precisa dar um passo à frente para se posicionar melhor e aproveitar a computação em nuvem. O Visual COBOL ele oferece suporte à plataforma Azure e Amazon atualmente. Prepare as suas aplicações NetExpress para a nuvem, fazendo hoje a atualização da sua versão para o Visual COBOL. Bom, se algumas dessas preocupações que eu descrevi forem de seu interesse ou de interesse da sua empresa, você deve prestar mais atenção nos detalhes que eu vou comentar sobre o Visual COBOL aqui.
Esse próximo slide ele tem como foco os usuários do Server Express. Você irá observar que alguns dos temas são muito semelhantes ao slide anterior, e os mesmos benefícios do slide anterior também se aplicam aqui. Além da padronização do ambiente de desenvolvimento, o Visual COBOL também proporciona uma experiência muito melhor ao desenvolvedor. A experiência anterior com o Server Express era apenas em modo caractere. Para alguns, isso era até uma ferramenta poderosa e útil, mas para muitos era uma abordagem obsoleta para o desenvolvimento, com relação às outras linguagens e IDEs que existem hoje no mercado. Agora, com o Eclipse, a integração e o desenvolvimento em tela gráfica ela acontece. A Micro Focus também fornece um ambiente caractere ao desenvolvedor, chamado de Visual COBOL Development Hub. Fornece um ambiente de desenvolvimento tradicional, já conhecido pelos usuários de Server Express. O COBOL agora se torna um cidadão de primeiro mundo, junto com outras linguagens modernas, como Java, Perl, Ruby, Python, entre outras linguagens. Você pode, inclusive, integrar o COBOL com essas outras linguagens em seus projetos de desenvolvimento. Você vai concluir as suas atividades dentro do prazo e com um maior nível de qualidade. O Visual COBOL ele torna isso uma realidade. A modernização da interface com o usuário também está disponível com o desenvolvimento no Eclipse. Aprimorando os aplicativos que você já possui e usando as novas arquiteturas de desenvolvimento, como Spring, JSF, Apache Tapestry, entre outros. Novamente, esse aprimoramento na interface com o usuário ele pode ocorrer no seu próprio ritmo, com o tempo, sem pressa. Você vai proporcionar uma modernização modular às suas interfaces com o usuário, sem correr o risco de ter que reescrever as suas aplicações ou fazer substituições agressivas, como são os pacotes. Reunir as equipes de desenvolvimento em um mesmo ambiente de desenvolvimento é muito importante. Nesse caso, é utilizado o Eclipse. Você vai fornecer opções de desenvolvimento para o seu desenvolvedor escolher qual é a melhor linguagem para executar determinadas tarefas. A atualização dessas plataformas também é um tema recorrente. Você precisa proteger as suas aplicações que já existem hoje da evolução e da mudança das plataformas, e você vai conseguir fazer isso com o Visual COBOL. Seja a sua aplicação desenvolvida para Unix, Linux, Z-Linux ou na nuvem, o Visual COBOL ele fornece estratégias de atualização de plataforma para os seus aplicativos. Além disso, como mencionado aos usuários do NetExpress, o Visual COBOL permite que uma organização se prepare melhor para a nuvem. O mesmo é verdadeiro para os usuários do Server Express. Utilize o Visual COBOL como a primeira etapa rumo à estratégia na nuvem, a uma estratégia mais abrangente para os seus aplicativos comerciais. Se algumas dessas preocupações ou alguns desses cenários forem de seu interesse ou de interesse da sua empresa, você deverá ver em mais detalhes o Visual COBOL aqui que eu vou apresentar. Veremos agora o Visual COBOL a partir da perspectiva do desenvolvedor. Quais são as ferramentas, as tecnologias e os produtos que compreendem essa oferta de desenvolvimento? Vamos observar isso em mais detalhes. Bom, aqui estão descritos os produtos que fazem parte da família Visual COBOL. O Visual COBOL, como eu disse, ele é uma família de produtos. Nessa família, há dois conjuntos específicos de produtos de desenvolvimento. Um deles foca o desenvolvimento em plataforma Windows, que faz inclusive a parte de integração com todo mundo .NET, e outro com a integração ao mundo Java, e as plataformas podem ser Windows, Linux ou Unix. O Visual COBOL para Visual Studio é a ferramenta de desenvolvimento que permite o desenvolvimento em Windows para fazer a integração com aplicações COBOL e aplicações .NET. Além, claro, de fornecer suporte às aplicações que já existem hoje nas antigas versões do NetExpress. O Visual COBOL para Visual Studio ele está disponível para as versões Visual Studio 2010 e 2012. O Visual COBOL para Eclipse
ele está disponível para as plataformas Windows, Linux e Unix e permite a integração com aplicações COBOL com o mundo Java, além também de fornecer suporte às aplicações que já eram desenvolvidas com a utilização do Server Express. Com este produto, é possível compilar um programa COBOL e ele ser gerenciado, por exemplo, pela JVM, pelo Java Virtual Machine. Portanto, se você for um desenvolvedor COBOL que busca criar e integrar seus aplicativos COBOL nessas plataformas, o Visual COBOL para Eclipse é o produto ideal para você. Você também verá alguns produtos de desenvolvimento adicionais nessa linha, que é o caso do Development Hub. O Development Hub é o nosso ambiente de desenvolvimento caractere, similar ao que existia antes no Server Express. O Visual COBOL Edição Distribuída, ele é uma combinação dos produtos Visual COBOL para Eclipse e o Development Hub. E com este produto é possível trabalhar no ambiente Windows, embaixo do Eclipse, com projetos remotos acessados diretamente dos servidores Linux ou Unix, evitando assim a perda de tempo com aquelas cópias de arquivos entre os ambientes. Bom, vamos ver em mais detalhes os ambientes de desenvolvimento do Visual COBOL. E nós iremos começar com o Visual COBOL para Eclipse. O Eclipse ele fornece um ambiente de desenvolvimento cheio de recursos, com uma arquitetura de plugins ainda mais poderosa para que você possa adicionar ferramentas, utilitários e também outras linguagens. O Eclipse fornece suporte a uma ampla gama de linguagens de programação, como C++, Ada, C, Perl, PHP, Python, Ruby, Java, entre outras. O Eclipse ele teve seu início com a IBM e se tornou de acesso público em 2001. Ele é mantido atualmente pela Eclipse Foundation. Bom, o Eclipse é onde o desenvolvedor ele vai passar grande parte do seu dia a dia. E ele vai poder contar com facilidades como fácil manipulação dos projetos criados, dicionário de dados ao pressionar Ctrl Space, igual, por exemplo, ao que os desenvolvedores Java utilizam, a visualização da organização dos seus programas, ou seja, você vai conseguir chegar rapidamente aonde as variáveis estão declaradas, aonde é a sua Environment Vision, e assim por diante. Rápida identificação de erros. O Eclipse ele possui um build automático que ele consegue verificar a sintaxe da linha a partir do momento que você pula ela. Então você desenvolve, aperta o Enter, ele já faz a validação daquele código. Assim você consegue identificar muito mais rápido se a sua aplicação ele está ou não com erro. Você consegue fazer a visualização e edição do conteúdo dos arquivos de dados COBOL, ou seja, eu consigo abrir pelo Eclipse um arquivo .dat para fazer aí as alterações necessárias ou apenas a visualização. Eu consigo visualizar ao término do meu desenvolvimento quais são as variáveis que foram ou não utilizadas nesse meu programa. Se você consegue aí retirar a utilização de variáveis que não são utilizadas no programa, fazendo com que o seu programa fique cada vez maior. E você consegue, inclusive, fazer a depuração de código COBOL. E, se você pretende fazer a integração com COBOL e Java, você consegue fazer, pela mesma IDE, a depuração do Java e do COBOL. Você também consegue fazer o gerenciamento do ciclo de vida de uma aplicação. Para isso, você precisa fazer a utilização de uma ferramenta chamada Starteam. O Starteam ele possui um plugin próprio para o Eclipse que te permite fazer essa gestão do controle do ciclo de vida da sua aplicação. Bom, o Visual COBOL, por meio do Eclipse, ele melhora muito as possibilidades do seu desenvolvedor. Agora nós vamos comentar um pouco sobre a experiência do Visual COBOL utilizando o Visual Studio. Os usuários do NetExpress eles irão reconhecer a imagem que apareceu aí à esquerda. O NetExpress ele oferecia uma ideia gráfica Windows para o desenvolvimento das aplicações COBOL. O Visual COBOL ele existe e ele aprofunda ainda mais essa experiência com o desenvolvedor. Tá? Em um estudo realizado pelo Dr. Dobbs, tá? É um blog muito conhecido internacionalmente, se vocês quiserem pesquisar, é o site www.drdobbs.com.
Ele fez uma pesquisa com relação a quais são as IDEs mais utilizadas pelos desenvolvedores atualmente. Essa pesquisa, realizada pelo Dr. Dobbs, revelou que mais de 50% do público usa o Visual Studio como seu ambiente de desenvolvimento principal, e aproximadamente 20% desses desenvolvedores utilizam o Eclipse. O restante utilizam outros conjuntos de ferramentas. É certo que o Visual Studio é hoje o líder de mercado, e alinhar o Visual COBOL com esse ambiente de desenvolvimento fará com que você aumente a facilidade na utilização e proporcione aos seus desenvolvedores a tecnologia que eles precisam. Similar ao que acontece com o Server Express e o Eclipse, o Visual COBOL para Visual Studio oferece ao desenvolvedor muitos benefícios, com a exceção da diferença gráfica entre as IDEs, Visual Studio e Eclipse. A experiência no Visual Studio permite um grau maior de gerenciamento e multitarefa do seu aplicativo. Como detalhado na imagem à direita, um desenvolvedor pode agora visualizar a interface gráfica de sua aplicação enquanto altera o código back-end, tudo simultaneamente. O Visual Studio permite que o desenvolvedor depure suas aplicações independentemente da linguagem que ele for utilizar. O desenvolvedor ele pode iniciar o seu processo de depuração num VB.NET, num C#, depois pular para as aplicações COBOL que utilizam esse programa e depois retornar para a aplicação que o chamou. Tudo isso sem interrupção e sem configurações complexas. Sem dúvida nenhuma, o Visual COBOL é uma ferramenta muito poderosa para a utilização de uma linguagem mista, com a utilização do Visual Studio. Bom, o Visual COBOL no Visual Studio ele vai proporcionar ao seu desenvolvedor uma experiência de desenvolvimento muito mais interativa e também produtiva. Conforme mencionado, para muitos, essa é a primeira etapa para o Visual COBOL. Entretanto, para a maioria dos desenvolvedores, mudar para um ambiente de código gerenciado, .NET ou JVM, oferece a possibilidade de novas plataformas e novos mercados para seus aplicativos. Algum retrabalho para aplicativo é normalmente necessário, dependendo da plataforma que você selecionar, mas os benefícios são muito valiosos. O que aconteceria, por exemplo, se a sua empresa pudesse proporcionar uma experiência mais interativa, com mais usabilidade, por meio de uma nova interface com o usuário? Por meio de um dispositivo móvel, talvez, ou um modelo SaaS, sob demanda? Esses, por exemplo, são os potenciais que você pode atingir se você utilizar o Visual COBOL. E a Micro Fox ela oferece a você inúmeras opções de plataformas e tecnologias. E este também é um dos maiores benefícios na utilização da linguagem COBOL. O Visual COBOL ele oferece uma grande variedade de opções de produção para os seus aplicativos. Para aqueles que utilizarão as versões do NetExpress e Server Express para o Visual COBOL, o primeiro objetivo deve ser sempre migrar o código que já existe sem alterá-lo para o Visual COBOL. Em seguida, será possível modernizar esse código de acordo com a demanda e os requisitos de negócio que a sua empresa tem. O Visual COBOL ele oferece suporte aos seus aplicativos existentes, os quais eu gostaria de também categorizá-los como código não gerenciado, no contexto das aplicações .NET e JVM. Os seguintes slides dão prosseguimento ao assunto da plataforma de execução. Nessa lista apresentada, você pode ver a ampla variedade de plataformas disponíveis atualmente ao desenvolvedor para publicar as suas aplicações COBOL. No Visual COBOL, os desenvolvedores têm suporte para executar as suas aplicações nessas plataformas. E ainda existem plataformas adicionais que serão adicionadas aí ao longo do ano e o próximo ano. Se a sua opção de plataforma hoje for Windows, amanhã ela pode ser o Linux ou o Unix. E você precisa estar preparado para isso. A Micro Fox ela oferece a flexibilidade de transportar seus aplicativos para as plataformas que você precisa, oferecendo assim o suporte necessário para a sua empresa.
A plataforma de produção do Visual COBOL é a mais performática que existe hoje no mercado. O Visual COBOL oferece os seus sistemas de atualização que a sua empresa precisa para se adaptar ao crescimento e às inovações de mudança em TI. Bom, agora nós veremos em mais detalhes uma breve demonstração do produto propriamente dito. Eu vou mostrar um pouco da utilização do Visual Studio e também um pouco da utilização do Eclipse. Qualquer problema de visualização durante a apresentação dessa demonstração, eu gostaria que vocês me avisassem pela utilização do chat. Tá certo? Obrigado. Acredito que agora vocês devam conseguir visualizar uma máquina que tem o Visual Studio aqui instalado. Eu estou com o Visual Studio aberto. Estou mostrando o código-fonte de uma aplicação chamada TicTac.cbl. TicTac.cbl ele existe praticamente desde das primeiras versões do Micro Focus COBOL. Ele é um código aí que se mantém inalterado ao longo de todas as versões. Apesar de ser um código simples, ele é um código que demonstra muito bem o quão fácil é você pegar uma aplicação legada e trazer para as novas versões do COBOL. Eu tenho aqui dentro desse meu Visual Studio duas aplicações basicamente. Eu tenho essa TicTac.cbl para demonstrar justamente a execução das aplicações legadas que você possui hoje. Tá? Dentro do Visual Studio é possível fazer a execução das telas em Dialog System que você possui hoje dentro do seu NetExpress. E eu tenho uma outra aplicação que ele mistura um pouco das linguagens .NET e um pouco das linguagens COBOL. Eu vou setar aqui o TicTac como o meu projeto default para eu poder fazer a execução dele. Se vocês puderem observar, o Visual Studio ele também possui a coloração parecida com o NetExpress. Eu consigo, pela barra lateral esquerda cinza, colocar breakpoints na minha aplicação. Eu consigo fazer isso, inclusive, em tempo de execução. E para executar essa minha aplicação, eu posso apertar o F5 ou clicar aqui nesse play verde. Ele está recompilando os meus projetos. E aqui está a tela Caractere COBOL, que eu acredito que a maioria já deve ter visto. O que é o programa TicTac? O TicTac é um jogo da velha, simplesmente para exemplificar a criação de projetos, a execução. Ele também é utilizado na parte de configuração de um ambiente, para saber se está faltando alguma biblioteca ou não. Normalmente, quando um consultor Micro Focus vai até os seus clientes para uma instalação ou algum processo de consultoria, uma das primeiras etapas que devem ser feitas é a tentativa de compilação e linkedição, por exemplo, do programa TicTac para um objeto binário dentro do seu sistema. Se isso acontecer, é porque está tudo configurado, tudo funcionando. Bom, aqui eu executei ele sem o processo de depuração. Eu posso iniciá-lo pelo processo de depuração, colocando simplesmente um breakpoint aqui onde eu quero e iniciar a execução desse programa de novo. Fazendo isso, ele vai entrar automaticamente no processo de depuração desse componente. Especificamente para o Visual Studio, a gente mantém as mesmas teclas de atalho para avançar comando, que são o F10 e o F11. O F8 ele faz a execução até o final do sistema, sem voltar novamente ao modo de depuração. E aqui, o interessante é que, assim como no NetExpress, você consegue fazer a visualização de todas as variáveis, do conteúdo de todas as variáveis que estão aqui descritas. Você consegue avançar e retroceder os comandos, fazendo assim os testes de mesa necessários para a sua aplicação, para os seus testes. Você consegue alterar valores das variáveis, por exemplo, para testar a entrada de um evaluate, de um if, ou de algum perform. Então aqui eu estou pressionando
o F11 para ele ir passando os comandos. Em um determinado momento ele vai ter um accept. Eu apertei o F10 para ele executar e chegar até o accept. Eu preencho alguma informação na tela, ele automaticamente volta até o modo de depuração. E eu consigo trabalhar toda essa parte de teste e descobrir, por exemplo, aonde a minha aplicação está falhando. Então, tudo isso são recursos muito importantes para o desenvolvedor. E assim como o NetExpress, o Visual COBOL ele também aumenta muito mais essa experiência com a utilização do Visual Studio. Se você tem, por exemplo, na sua empresa, uma equipe que mexa com .NET, com aplicações, por exemplo, C#, VB, ASP.NET, ele pode facilmente instruir o desenvolvedor COBOL da sua equipe a utilizar essa ideia de desenvolvimento. E agora o programador COBOL ele conta também com os fóruns muito melhores e mais participativos com relação à comunidade do Visual Studio. Eu vou mostrar agora o meu projeto que mistura as aplicações .NET e as aplicações COBOL. Eu tenho aqui essa tela de cadastro. Tá? É uma aplicação simples, desenvolvida. Por trás dessa tela, eu tenho toda a parte de codificação .NET. Essa codificação .NET, ela foi feita mesclando comandos em .NET e comandos COBOL. Essa classe, ela serve especificamente para eu pegar as informações da tela e chamar uma aplicação COBOL nativa, que é uma aplicação COBOL que vocês já conhecem. Bom, ao pressionar o botão dentro da tela cadastrar, eu vou cair dentro desse call manutenção, e o call manutenção é um programa que tem 100% de comandos COBOL que vocês conhecem atualmente e utilizam dentro do NetExpress. Inclusive com tratamento de arquivos, file status, sem nenhuma alteração de código. Eu vou fazer a execução agora dela. Essa aplicação ela começa pelo programa login, pelo projeto login. Estou executando ela. Ele está fazendo a compilação e as atualizações necessárias para executar. Tá? A compilação, na verdade, o rebuild desse projeto está acontecendo por causa de uma opção que eu tenho ativa dentro do Visual Studio. Por isso que ele sempre faz a recompilação. No trabalho do dia a dia, você não precisa deixar essa opção ativa. Então aqui está aquela tela cadastrar que eu havia mostrado para vocês, onde a gente pode fazer aqui a inclusão das informações. E depois dessa inclusão, eu fiz aqui uma parte de visualização dessas informações. Tá? A partir da visualização dessas informações, eu consigo, por exemplo, abrir uma outra tela onde eu consigo fazer aqui as manutenções necessárias. Essa criação de tela aqui, ela é muito mais simples e muito mais fácil de se fazer, por exemplo, do que você está acostumado a fazer com as aplicações da Dialog System, do NetExpress. Aqui você conta também, inclusive, com as facilidades de criação de tela que o Visual Studio te proporciona. O desenho de uma tela, ele acontece simplesmente clicando e arrastando os objetos, e aí você tem uma série de recursos que facilitam na montagem dos eventos. Aqui do lado direito embaixo você tem a lista de todos os eventos que você pode criar para o objeto que está selecionado.
facilitando assim facilitando e melhorando a usabilidade que você está proporcionando para o seu usuário, a experiência que o seu usuário vai ter na utilização dessa aplicação. Eu vou compartilhar agora a tela do Eclipse. Vocês conseguem visualizar a ideia do Eclipse? Para eu ter certeza que eu coloquei a opção certa? Tá bom, obrigado pelo feedback. Bom, eu tenho aqui a aplicação tictac.cbl aberta, tá? É exatamente a mesma aplicação que eu executei lá no Visual Studio para vocês. Eu acabei esquecendo de mostrar para vocês, mas aqui no Eclipse, tanto como no Visual Studio, ele tem aquele dicionário de dados que eu comentei para vocês, que é essa lista aqui de comandos, que ele aparece quando você pressiona o Ctrl espaço. Então, assim, a partir do momento que você começa a programar, você pode apertar o Ctrl espaço e ele aparece as opções que você tem para fazer o desenvolvimento. Então, por exemplo, um if com o comando else, você pode simplesmente completar selecionando esse recurso do dicionário de dados. Se você quiser fazer um perform, um evaluate, por exemplo, você também consegue com a utilização desse comando. Então, assim, tudo isso faz com que o seu desenvolvedor ele ganhe muito tempo na hora de desenvolver as suas aplicações. Tá? Assim, ele não precisa abrir vários programas ou lembrar onde aquele comando foi feito pela primeira vez, qual é o programa que possui aquele comando. Com o dicionário de dados, ele consegue facilmente aí identificar os vários comandos que o COBOL possui. E isso você tem tanto no Eclipse quanto no Visual Studio, tá? Bom, eu tenho aqui a opção, igual ao Visual Studio, do build automático. Ou seja, cada funcionalidade ou cada comando que eu coloco aqui, eu tenho a opção de salvar esse meu arquivo e automaticamente ao salvá-lo, ele faz uma mini compilação. O que isso me ajuda? Se eu digito, por exemplo, um comando errado e pressiono Enter, ele me avisa automaticamente que o comando acima está com erro. E ele me avisa sublinhando o erro e colocando um X na coluna do lado esquerdo. Fazendo assim com que o desenvolvimento ele seja mais produtivo. Você não precisa chegar no final do programa para saber que você errou o nome de uma variável em vários pontos dele. Bom, como funciona a visualização das variáveis que são ou não utilizadas? Você tem aqui a visualização das variáveis que são ou não utilizadas com o auxílio desse traço nas variáveis. Assim você consegue saber se uma variável foi ou não especificada ao decorrer da Procedure Division. As variáveis que estão com esse traço são as variáveis que não tiveram o seu nome utilizado dentro da Procedure. Bom, como fazer a execução? Assim como lá no Visual Studio, eu tenho a opção de gerar códigos int.gnt, que são os códigos que vocês já conhecem e trabalham, pelo menos a maioria de vocês, atualmente. E você também consegue compilar para executáveis. Tudo isso você consegue fazer através das opções do Eclipse e do Visual Studio. Eu tenho selecionado aqui a criação de int.gnt, e aí eu posso escolher qual é a plataforma que eu preciso compilar. Então você escolhe se você quer desenvolver para 32 bits ou 64 bits. Se você tem aí clientes mistos, alguns usam 64, outros usam 32, você pode vir aqui facilmente e criar novos diretórios de saída. Uma para 32 e outra para 64. Você consegue fazer com que todos os programas do projeto sejam armazenados em um único programa executável. Ou seja, se eu tenho 10 programas, todos eles vão ser linkedistados para um só. Você pode fazer com que aqueles 10 programas sejam, cada um programa executável. Então, se eu tenho 10 programas, eu vou ter, por consequência, 10 programas executáveis. Eu posso compilá-los também para uma única DLL,
ou fazer com que cada um dos meus programas seja uma DLL diferente. Então, tanto o Visual Studio quanto o Eclipse são bem flexíveis nesse tipo de criação de projeto. Bom, com o meu projeto compilado e com o objeto aqui gerado, tictac.int, eu consigo fazer a execução dele embaixo do Eclipse. Tá? É a mesma aplicação que vocês viram rodando no Visual Studio. Para fazer a depuração dessa aplicação, a gente consegue colocando um breakpoint dentro desse meu código e iniciando a aplicação pela opção Debug As. Então eu vou selecionar Debug As COBOL Application e ele automaticamente inicia aqui a visualização do Eclipse em modo debug. A visualização do Eclipse em modo debug já abre algumas visualizações diferentes, que facilitam, por exemplo, a visualização das variáveis que estão sendo trabalhadas no comando específico que você selecionou. Eu consigo facilmente avançar até um próximo comando de accept para ele ir até a tela, e mesmo assim ele ainda continua na parte de depuração de código dentro do Eclipse. Os comandos de depuração de código do Eclipse eles são diferentes do Visual Studio. No Visual Studio nós usamos o F10 e o F11, aqui a gente usa o F5 e o F6. Então aqui eu tenho um comando de accept. Ele vai mostrar a tela aqui para mim, da aplicação, esperando eu digitar alguma coisa. A partir do momento que eu digito, ele volta automaticamente para a depuração. E como eu falei para vocês, o comando que está selecionado, ele aparece o seu valor aqui automaticamente na caixa superior do lado direito. E aí eu posso vir por aqui e facilmente alterar esse conteúdo. Como no Visual Studio, o Eclipse também permite que você avance e retroceda os comandos, tá? E facilitando de novo os testes, sem que você precise a toda hora iniciar a sua aplicação do zero. O processo de depuração. Eu vou encerrar esse processo de depuração e eu vou mostrar para vocês um pequeno programa que faz uma comunicação de uma aplicação Java com a aplicação COBOL. Esse programa manutenção.cbl é exatamente o mesmo programa que estava sendo executado lá no Visual Studio que eu mostrei para vocês. O cadastro, a alteração, a exclusão de dados, tudo terminava dentro desse programa onde ele caía aqui dentro desse evaluate. Então eu peguei esse programa, simplesmente criei uma nova casca para ele, um novo front-end. Não alterei mais nada dentro dele. Eu fiz uma aplicação Java simples para fazer a utilização desse programa. Essa aplicação Java ela foi construída com a tecnologia Swing. Eu coloco aqui de novo o usuário e senha. E aqui eu preencho as informações de usuário. Aguardem só um instante enquanto eu preencho as informações. Nesse momento ele vai até o COBOL e retorna uma mensagem. Tá? Essa mensagem, ela foi, apesar da caixa ser montada pelo Java, o texto foi o COBOL quem trouxe. Vou adicionar mais uma informação aqui. Código 2. E posteriormente, eu consigo visualizar as informações, o conteúdo desses arquivos, tá? Tanto no Visual Studio quanto no Eclipse, pela utilização do DataTools. Tá? Então aqui eu tenho carregado a FD do meu arquivo e eu consigo visualizar exatamente os valores e por aqui também eu consigo alterar esses valores também. Tá? Como que aconteceu a comunicação daquela aplicação Java com esse programa manutenção? Assim como lá no Visual Studio eu tinha aquela ponte de comunicação que efetuava um call, eu também tenho esse mesmo call aqui no Eclipse. Essa comunicação é feita através desse programa chamado Cadastro COBOL.
O cadastro COBOL ele é uma aplicação onde ele mistura orientação objeto com programas com a linguagem COBOL. Esse programa, na verdade, ele serve apenas como uma ponte de comunicação, tá? Onde eu tenho a movimentação dos dados que vieram do Java e esses dados são passados aí posteriormente. Tem algumas pessoas falando que ficaram sem som. Todos estão sem som? Tá, obrigado pelo feedback. Eu não sei o que aconteceu para que elas pudessem ficar sem som. Mas assim, de qualquer forma, o webinar está sendo gravado. Essas pessoas elas vão conseguir depois entender, voltar e repetir tudo aquilo que eu estou falando aqui. Obrigado. Então, a comunicação com aquela aplicação COBOL caractere ela é feita através dessa movimentação de parâmetros. Para um usuário que conheça a linguagem Java, esse comando que eu deixei selecionado aqui, ele é muito conhecido. Por quê? Na linguagem COBOL, para você fazer a utilização ou a chamada de um método, você coloca o nome do objeto que você instanciou. Aqui, no lugar de 2 pontos, um programador Java ele colocaria ponto. Tá? Esquecendo, claro, o comando move e o to, que é específico da linguagem COBOL. Mas a utilização e a chamada de métodos, ele é feito dessa forma. O objeto, ponto, o método. No COBOL, você troca o ponto por 2 pontos. Então, se você pretende começar aí a sua jornada de modernização com a utilização das linguagens Java, você pode simplesmente buscar exemplos dessas aplicações Java pelo Google ou em fóruns Java, obter aqueles comandos e simplesmente fazer a troca desses comandos, dessas nomenclaturas. Tá? Se eu quisesse dentro desse mesmo programa, tá? Esse programa ele é categorizado como COBOL JVM. Se eu quisesse desenvolver Java puro, aqui eu também poderia. Se eu quiser desenvolver COBOL puro, eu também poderia. Tá? Então é essa justamente a flexibilidade que a Micro Focus ela dá para você. Assim você consegue modernizar suas aplicações aos poucos. Bom, por que a escolha do Visual COBOL como seu ambiente aí de desenvolvimento e produção para sua empresa? Por que efetuar a atualização? Bom, o Visual COBOL é a inovação mais recente no ambiente de desenvolvimento e produção da linguagem COBOL. E a sua organização ela pode agora começar a cuidar da crise de profissionais que existem hoje de COBOL no mercado. Com a padronização em uma única ferramenta de desenvolvimento na sua organização, você pode, caso você tenha outras equipes, juntar e crescer, aumentar, na verdade, as habilidades dos seus desenvolvedores como um todo. As equipes elas se auxiliarão mais, a produtividade delas ela irá melhorar e a qualidade também irá aumentar. E claro, você aumentando a qualidade, a agilidade, a entrega das suas demandas ela vai ser feita em um menor tempo. E hoje é muito importante o chamado time to market, onde você vai ganhar mais se você conseguir disponibilizar ao seu público aplicativos com uma maior velocidade do que o seu concorrente, por exemplo. Nós incentivamos todos vocês, tá, a participar dessa série de webinar, nessa jornada. A visualização desse primeiro webinar, ele serviu para você aprender um pouco e vivenciar como é a utilização da ferramenta do Visual COBOL, e nós temos certeza de que você vai ver o quão poderosa é essa ferramenta e quão poderosa ela pode ser para a sua empresa. E o potencial ilimitado que ela oferece às equipes de desenvolvimento. Eu reservei aqui um espaço para dúvidas. O Drauzio Silva, ele está perguntando como a aplicação ela rodaria no Dialog com o Visual Studio. O Visual Studio ele possui a compatibilidade com as aplicações em Dialog System. O que isso significa? É possível você pegar a sua aplicação em Dialog System, efetuar a migração dela com a utilização de wizards,
para dentro do Visual Studio e você começar a fazer a execução dela. Essa execução ela é simples e ela pode acontecer de duas formas. A primeira forma é você executar essa aplicação em Dialog System exatamente da mesma forma que ela está hoje. Seria dentro de um projeto chamado nativo. Tá? Esse projeto nativo, você não consegue fazer comunicação com aplicações em .NET. O outro tipo de projeto, que é chamado projeto Managed, você consegue fazer com que a sua aplicação em Dialog System chame aplicações em .NET e vice-versa. Então, assim, o recomendado é que, num primeiro momento, você pegue as suas aplicações em Dialog System, migre para o Visual Studio utilizando o projeto nativo e, em paralelo a isso, você cria um projeto Managed para fazer a integração entre as aplicações. Obrigado pela sua pergunta, Drauzio. Tá, o Alexandre Baldin, ele informa que hoje a empresa dele utiliza 3 camadas de aplicação: ASP, COBOL e Oracle. Atualmente, Alexandre, as aplicações ASP e COBOL, elas não se comunicam de uma maneira integrada. Tá? Alguns clientes fazem a utilização do COBOL como se ele fosse um arquivo binário. Outros, inclusive, criam uma ponte de comunicação com Shell Script. E hoje, com a utilização do Visual Studio, você poderia, por exemplo, desenvolver em ASP.NET, e os métodos do ASP serem escritos em COBOL. Tá? Então, essa é uma das principais vantagens da integração entre as tecnologias que são desenvolvidas embaixo do Visual Studio com as aplicações COBOL que você também possui. E o COBOL, atualmente, ele consegue se integrar com o Oracle na utilização do Visual Studio de 3 formas diferentes. Você consegue aproveitar todo o benefício da linguagem A do .NET, que é uma linguagem específica de comunicação de dados no Visual Studio. O Oracle, ele é um dos bancos de dados que possui um acesso nativo ao COBOL, que se chama ProCOBOL, e você também consegue acessar o Oracle através de ODBC. O COBOL hoje, ele consegue se comunicar com qualquer base de dados através de ODBC. Então, obrigado também pelo seu comentário, Alexandre. O Altair Borges está perguntando se o DataTools está disponível na versão acadêmica. Altair, o DataTools, hoje ele é disponível apenas para clientes que possuam a versão full do produto. Então, obrigado também pela sua pergunta. O Marcelo Aquino está perguntando se será enviado um e-mail sobre este novo webinar. Então, sim, Marcelo, obrigado pela sua pergunta. Todos os webinars que a Micro Focus ela vai apresentar aqui para o COBOL, eles serão enviados da mesma forma que foram estes outros. Então, você recebe um e-mail inicial informando para você reservar a sua agenda e conforme a data for chegando, você também vai receber avisos e lembretes deste webinar. O Felipe Álvares está perguntando se existe a possibilidade de criar executáveis para os aplicativos COBOL, pois as aplicações dele hoje são CGI, são aplicações web, provavelmente. Então, sim, Felipe, as suas aplicações hoje elas podem ser portadas normalmente, tanto para o Eclipse quanto para o Visual Studio. Tá? Ambas ferramentas de desenvolvimento possuem suporte às aplicações aí chamadas COBOL Web, na verdade são aplicações CGI. Tudo depende da plataforma de produção que você possui. Tá? Se você possui uma plataforma de produção Linux ou Unix, não é recomendado que você faça o desenvolvimento delas embaixo do Visual Studio, porque ela não vai funcionar. Obrigado pela sua pergunta. Tá, o Marco Henrique ele está perguntando se a ferramenta é disponibilizada para testes e aprendizados dos desenvolvedores. Marco, hoje existe um produto chamado Personal Edition. Para que serve o Personal Edition? Serve justamente para esse objetivo que você comentou, o aprendizado. Tá? Você pode fazer o download dele dentro do site da Micro Focus, tá? microfocus.com, e você consegue fazer aí o desenvolvimento, você consegue fazer testes, todos limitados à quantidade de projetos e quantidade de linhas de código. Tá? Então, assim, com a utilização do Personal Edition, você consegue aí ter a visualização, o vislumbre de tudo aquilo que o Visual COBOL ele te proporciona. Existe também a versão trial do produto, onde você consegue testar todas as funcionalidades do produto
sem nenhuma limitação durante 30 dias. Então, para você que gostaria de ter uma experiência melhor na utilização do Visual COBOL, eu recomendo que você baixe esse trial para fazer os testes da ferramenta e entre em contato com a gente em caso de qualquer dificuldade. Então, obrigado pela sua pergunta. Tá, o Rafael Chaim, ele está perguntando se o Visual COBOL é a IDE de integração do COBOL com o Visual Studio e o Eclipse. Então, sim, Rafael, o Visual COBOL ele é um plugin que ele se integra ou no Visual Studio ou no Eclipse para o desenvolvimento das suas aplicações COBOL. O Antônio Francisco ele está perguntando se existe uma interface web para rodar em navegadores diretamente. Então, assim, tanto o Eclipse quanto o Visual Studio, eles possuem um mini browser dentro dele. Então, assim, todos os testes web que você faz, você não precisa abrir o Internet Explorer, o Chrome, o Mozilla ou qualquer outro navegador que seja. Dentro da própria IDE, você possui um visualizador de páginas HTML. O Newton Chaves, ele utiliza hoje uma camada Java conversando com o COBOL via WSDL. Atualmente, minhas aplicações se comunicam com a camada Java através de padrões criados em WSDL, pela própria IDE. Como se comportaria sob o Visual Studio? Tá, o WSDL é uma camada de web services que você consegue criar, e o Visual Studio, com a utilização de web services que o próprio Visual Studio fornece para você, você pode desenvolver métodos de web services em COBOL. Tá? Então, embaixo do Visual Studio, hoje, com a utilização do Visual COBOL, você teria mais recursos de criação desses web services. Como o Visual Studio ele não possibilita o desenvolvimento de aplicações Java, você não conseguiria fazer exatamente isso que você está propondo. Para que você possa fazer o desenvolvimento Java, você teria que utilizar obrigatoriamente a IDE do Eclipse. O que você pode fazer é uma camada em Java chamando um web services em COBOL que foi desenvolvido no Visual Studio. Tá? Tanto faz qual é a IDE que desenvolveu o web services. O web services COBOL ele pode ser acessado por qualquer outra linguagem. Tá? O WSDL ele tem um padrão universal e qualquer linguagem pode chamar e utilizar os serviços de construção oferecidos. O Edmilson Donato ele está perguntando se é possível executar aplicações int, GNT, das versões antigas com o aplicativo criado no Visual COBOL. O ideal, Edmilson, é que você tenha todas as suas aplicações sobre a mesma versão, justamente pela questão de compatibilidade. Então, o ideal é que você pegue todas as suas aplicações e migre-as de uma vez para dentro do Visual COBOL, sem efetuar alteração nenhuma, que é a maneira mais fácil de você migrar e oferece aí quase 100% de compatibilidade de código. Uma vez migrado essa aplicação para dentro do Visual COBOL, você consegue aí fazer as suas modernizações. Tá? Mas o ideal é que todas as suas aplicações estejam sobre a mesma versão. Como vocês sabem, e aí já devem ter testado, as aplicações .int são as aplicações que podem ser portáveis em qualquer versão e em qualquer plataforma. Tá? Então, assim, há grandes chances de funcionar sem nenhum problema fazendo a mistura dessas versões. Só que quando você faz o tratamento de arquivos, chama funcionalidades do sistema operacional, essa compatibilidade ela pode sofrer aí alterações. Então, o recomendado é que tudo esteja dentro da mesma versão. O Carlos da Silva, ele está perguntando sobre o AcuCOBOL. Carlos, vai ser lançada uma nova série de webinars que possibilita toda a parte de funcionalidade para clientes AcuCOBOL e para clientes RM COBOL. E adiantando, o Visual COBOL ele permite aí a portabilidade também de clientes que possuam esse tipo de aplicação. Tá? Então, hoje você pode pegar suas aplicações AcuCOBOL e RM COBOL e executá-las dentro do Visual COBOL. Então, fique ligado que nos próximos webinars, onde a gente vai comentar também um pouco sobre essa migração e modernização para esses clientes.
Bom, eu gostaria, primeiramente, de agradecer a todos vocês que puderam participar, a perguntar também. Muito obrigado pelas perguntas e pelo feedback que vocês deram. Lembrem de se inscrever para o próximo webinar. Caso alguém não tenha conseguido participar, comente com eles para que eles possam estar aqui presente numa próxima oportunidade. Se você entrou na metade da aplicação do webinar ou teve que sair antes, esse webinar, para o seu conhecimento, ele está sendo gravado. Então, assim que possível, baixem também esse webinar e o assistam de novo. E qualquer dúvida eventual, por favor, mande um e-mail para a gente. Então, muito obrigado. Um bom dia a todos.